Estamos recebendo aqui o doutor Adler Menezes Dourado. Tudo bem, doutor? Bem. Doutor Adler Menezes Dourado, ele é responsável pelo cuidado da saúde de 12 mil pessoas. 12 mil vidas estão sob a sua responsabilidade. De que forma o senhor tem tratado essas pessoas, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Beija-Flor. Boa tarde, tudo bem? Nós, desde o início dessa pandemia, a gente se viu obrigado a adotar várias medidas, protocolares. Vários dos nossos trabalhadores foram acometidos pelo Covid. Nós tivemos um surto, foi um surto a nível estadual, porém, devido ao número de funcionários que a gente tem nessa empresa, vários deles acabaram adoecendo. E nós começamos a ter vários casos. E nessa época coincidiu que eu já estava pesquisando, estudando, a gente vendo as alternativas, ver o que poderia ser feito, além das medidas sanitárias, todos os cuidados pessoais. Me convenci pelo mecanismo de ação, da maneira que foi descrito, da maneira que funcionou no laboratório, e eu me convenci e levei essa proposta para a diretoria que comprou a ideia. Tá, isso coincidiu com essa época, com esse número de casos. Eu me recordo bem, nós tínhamos 143 casos positivos quando a gente administrou a primeira dose. Isso foi logo no começo da doença, é isso? Meados de 2020. Eu lembro que a primeira dose a gente administrou dia 27 de julho. E, a princípio, nós iríamos fazer um protocolo com 4 doses, e avaliar o resultado. E aí, daí então, nós decidiríamos se continuaríamos ou não com esse protocolo. Ocorre que nós tínhamos 143 casos. Quando nós administramos a última dose do protocolo, nós tínhamos apenas 2 casos positivos entre os trabalhadores. Então, em 4 semanas, nós saímos de 143 para 2. Na 5ª semana, eu não tinha mais nenhum caso positivo entre os trabalhadores. E qual que é o protocolo, doutor? Nós adotamos o protocolo com a ivermectina. Naquela dosagem preconizada de 6 miligramas a cada 30 quilos de peso. Qual que é a ação da ivermectina no organismo da pessoa? Exatamente. A ivermectina ela age dentro da célula. Nós temos uma via que é através do IMP-alfa, onde ela se liga a esse carreador. Então ele acaba se acoplando nessa substância, que é onde o vírus se acoplaria para adentrar no núcleo da célula. Porque o vírus, se ele não conseguir atingir o núcleo da célula, ele não consegue se replicar. Ele tem que se ligar ao nosso DNA para poder se replicar. E a ivermectina age exatamente isso, bloqueando essa entrada. Doutor, hoje, inclusive, a Nádia trouxe uma reportagem aqui de uma família na bronca. Aí levou um paciente com Covid e aí saiu com uma receita de dipirona. O senhor tem receitado dipirona lá? Não, só para dor de cabeça ou para febre, dor no corpo. O número de trabalhadores da GT Foods ele é muito maior, por exemplo, que municípios aqui da nossa região, Sim. Maioria dos municípios da nossa região aqui. Algum prefeito teve interesse em saber qual que foi a medida adotada, ou algum secretário de saúde, não vamos pegar o prefeito não, o secretário de saúde, em saber qual que é o método que vocês têm usado lá? Não, infelizmente não. Com quem eu tive contato, procurei. Eu estou com o hábito de, primeiro eu mando os links dos estudos publicados. Na época, então, não tinha muita coisa, ainda estava em desenvolvimento, porém, no segundo semestre de 2020, vários trabalhos começaram a ser publicados e revisados. Hoje nós temos pelo menos 35 trabalhos revisados sobre a ivermectina, todos com resultados positivos. E por que há essa resistência em adotar esse protocolo no Brasil e no mundo? A gente percebe, a questão de estudos, a gente percebe que a farmacêutica ela tem interesse em drogas novas, não em drogas sem patente, baratas, de fácil acesso, drogas prontas, E temos a questão da politização, que para mim acho que ficou muito claro. Politicagem? Algumas pessoas simplesmente adotaram. Quando eu ouço a pessoa falando, isso aí não tem comprovação científica, isso não tem estudo, hoje eu estou respondendo a senhora, faz favor, por favor, primeiro leia os 35 estudos revisados, pelo menos os revisados, Aí depois a gente pode voltar a conversar, porque realmente tem 35 estudos sobre ivermectina revisado, pronto para ser analisado, para ser publicado. Porém, até isso, a gente percebe que há uma resistência na publicação desses tipos de estudo. De lá para cá, eu não tenho registro de trabalhadores nossos que tenham ocupado um leito de UTI.